Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 20, mini índice, contexto e movimentação do preço. Hoje teve várias premissas aqui, né, pessoal, que foram cumpridas. Desde o gráfico semanal, tá? Dentro do gráfico semanal, né, para quem lembra do recap de final de semana, o único gap que havia ficado aberto aqui no semanal era esse. Gaps abertos em lateralidade, né, a gente já conversou que eles atuam como magneto, né, para essa movimentação do preço. Outro ponto, né, que a gente já tinha conversado sobre característica de rompimento, né, durante essa formação. Aqui eu tenho uma barra, né, que tenta romper e aqui eu tenho uma barra pós-rompimento. A barra que tenta romper já não era muito boa, né, porque ela não tem muito corpo fora da movimentação. A barra que era a barra de continuidade acabou sendo o doji. Doji ele nos remete muito mais à questão de pullback ou até mesmo reversão, tá, da movimentação. São pontos, né, de estudo trazidos ali pelo Brooks, né. Então aqui no semanal a gente tem uma premissa que foi cumprida, que era o fechamento do gap da lateralidade. Aqui no gráfico diário, pessoal, ele também já cumpriu mais uma premissa, né, que é a premissa de wedge. Se eu tenho uma movimentação de três puxadas, a premissa mais comum que o Brooks traz é que você vai ter uma correção TBTL, uma correção de 10 barras, duas pernas. Por que ele fala 10 barras, duas pernas? Porque a maioria dos movimentos laterais, eles costumam terminar em duas pernas. Tá? Então eu já tenho aqui a premissa dessa movimentação cumprida. Se o mercado agora, por exemplo, não chega a vir acima desse ponto, né, que seria o ponto de inflexão dessa wedge, fica realmente impossível de você ter uma movimentação de alta. Então, para ele vir a níveis mais altos, ele precisa vir aqui acima. Então, apesar de ser uma excelente movimentação, uma excelente barra de alta, essa barra de alta sozinha, ela ainda não leva a boa movimentação, por exemplo, de você pensar que você já vai ter uma correção aqui e que você vai ter a continuidade para buscar o topo desse canal macro. É a mesma movimentação que a gente viu no 60. Né? Você tem uma wedge, né? O mercado viola, né, pelo menos a região de ponto de inflexão. Após isso, ele faz uma correção, porque o Brooks fala que é o que é mais comum nessa região aqui. Ele cita muita correção na região de 50%. E depois disso aqui, né, você teria uma perna 2 de alta. Inclusive, né, com a ideia de movimento medido, né, onde ele traz essa perna aqui, né, que seria a perna que levava a inflexão, e aí a partir da correção ele pega a mesma amplitude dessa perna, né, para ver a possibilidade de um movimento medido. É bem comum. Depois a gente vai estudar isso nos vídeos de final de semana, né, que são a parte de movimento medido. Então aqui no gráfico diário a gente tem um excelente fechamento, só que esse excelente fechamento ainda não quer nos dizer nada. Primeiro porque ele também está tentando romper, né, então se ele está tentando romper um topo e agora aqui é um topo do diário, você vai precisar de uma barra de continuidade. Aqui tem uma antecipação, né, de um ponto que o Brooks fala, que aqui ó, você tem um contexto de uma possibilidade, uma wedge bull flag. Eu tenho aqui um excelente impulso de alta. Esse excelente impulso de alta, né, vem vindo para uma wedge, né, que vem gerando, né, uma certa compressão da volatilidade, né, você vai vendo que ela vai se estreitando. Então, conforme ela vai, né, gerando essa movimentação, por exemplo, de estreitamento, ele vai iniciando o modo rompimento. Aqui, né, seria a possibilidade de uma wedge bull flag. Aqui tem uma possibilidade de trade que ele fala, né, quanto à antecipação, que seria ele romper pelo menos essa LTB, né, e aí você teria espaço para pegar o rompimento ou o pullback dela aqui, já antecipando essa movimentação. Não é sempre que você tem essa possibilidade, mas a gente precisa de mais barras para chegar a essa ideia, tá? Mas é uma ideia trazida, né, inclusive que a gente estudou no vídeo de final de semana, né, que é a ideia de você comprar o rompimento de wedge bull flag e sua correção, tá? Então, é algo que a gente viu no livro ali, tá? Tá dentro daquele estudo lá de final de semana. Então, aqui no diário a gente vai precisar de um pouco mais de informação, né? A gente está vendo aqui uma boa rejeição a MM200, mas isso daqui não muda o mercado, né, pessoal? Isso daqui é movimento micro, tá? Então, o movimento macro está aqui, ó. Essa extremidade, essa extremidade. Enquanto não chegar, por exemplo, acima desse ponto aqui, né, não tem a inflexão renovada, não tem premissa de perna 2. Então, aqui a gente não tem premissa, tá? A gente tem aquelas premissas cumpridas ali. Aqui nos 60 minutos, né, é que a gente acaba vendo aquela concretização, né, desse estudo. É a mesma coisa que a gente está tentando ler ali para o gráfico diário, só que aqui não é uma wedge bull flag, tá? Aqui era uma wedge dentro de uma lateralidade. É, mas aqui você tem a mesma premissa, né, da wedge ou nested wedge, né, como queiram aqui, e aqui estava o ponto de inflexão de ambas. E aí quando o mercado fez essa movimentação aqui, né, que ele renova o ponto de inflexão, ele ganhou a premissa, né, de uma segunda perna de alta. E aí a gente deixou marcado aqui, ó, os 50% dessa perna. Né? Por quê? Porque é um ponto que o Brooks fala que é bem relevante. O mercado chegou bem próximo desses 50%, né, que é uma wedge também no 15.
e aí a partir daqui ele acabou, né, ganhando um certo impulso de alta. A característica foi a estrutura. Ele poderia ter ido de uma vez? Poderia, mas não foi. É dentro do tempo do mercado. Então ele chega próximo da máxima, não renova a máxima. Quando ele volta a descer, ele não renova a mínima. Depois ele volta para renovar a máxima. Né? Aquelas falhas, né, que o mercado acaba fazendo. Tá? Então, aqui dentro do M60, ainda dentro daquela ideia, né, de movimento medido, hoje passou bem disso, né, pessoal? Um dos pontos, né, que a gente vai trabalhar depois em vídeo de final de semana, né, quando que a gente pode usar isso daqui. Mas é um estudo bem interessante e que funciona bem, né? Que é quando ocorre, por exemplo, uma perna 1, né, e você tem a premissa de que a perna 2 ela vai ter uma amplitude próxima à perna 1. Aqui passou bastante, né? A movimentação acabou virando, né, um microcanal e esse microcanal está extremamente forte. Para voltar isso daqui, né, pessoal, para ter um impulso de baixa, para encontrar vendedores realmente dispostos a participar disso daqui, teria que ser, né, um microcanal de baixa, tá? Fora isso, né, você pode ter o quê? Uma L1, né? A L1 normalmente é comprada, aconteceu lá no 15 minutos, né, a gente já dá uma olhada lá. Então, se você tem uma primeira perda de mínima, né, no geral, o que o mercado acaba fazendo? Ele ainda compra. A ideia é uma mínima comprada, né, e aí ele apresenta algum tipo de lateralidade, até L2, L3, né, e quem sabe aqui tem uma correção um pouco maior, tá? Mas, por enquanto, né, não tem nenhum tipo de pensamento vendedor contra isso daqui, tá? Isso aqui é modo sempre comprado. E aí tem isso daqui lá no 15 minutos, né? Aqui no 15 minutos, né, o que a gente tinha conversado, né, no vídeo anterior, é que gap de média, né, que a gente tinha tido aqui ó, no finalzinho do dia, esse gap de média, ele antecede a possibilidade de uma MTR ou de uma lateralidade. Quando a gente pensa em lateralidade, você pode estar pensando em vender alto, então você não poderia estar comprando exatamente aqui no topo duplo sem que tivesse o rompimento dessa movimentação. Aqui tem, né, barra de rompimento, a barra de continuidade não foi boa, mas o modo que ele chega, né, aqui no 15 minutos, no modo rompimento, né, na região onde ele tem que romper, é o modo extremo, né, é o modo mais forte que existe no mercado. Então você tinha aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras sem nenhum tipo de correção, quando ele chega na região a ser rompida, né, que é a região do topo duplo. E aí você tem 11, você tem 12. Aqui você tem a L1, é a mesma movimentação que a gente falou lá dos 60 minutos. É um modo sempre comprado. No geral, a L1 acaba sendo comprada e acaba tendo a continuidade. Aqui, né, você teve uma L1, ó, certo? Depois ele perde mínima na barra seguinte. E aí eu tenho aqui, né, já o mercado, né, tentando fazer a L2. Aqui eu não lembro a formação dessa barra, porque a formação dela é importante. Né? Se ele só perde mínima primeiro, né, essa movimentação aqui continua só sendo L1. Se ele renova a máxima e depois ele perde a mínima, né, aqui a gente pode considerar isso daqui uma L2. Porque para ter a L2 eu preciso primeiro que o mercado renove a máxima, tá? Para depois ele perder a mínima. Mas, independente disso, depois disso aqui você tem uma barra forte, fechando acima desses topos. E isso daqui tem mais uma premissa de duas pernas. Aí ele faz uma movimentação de alta, que seria a perna 1, ele corrige e ele vai fazer a perna 2. A perna 2 foi bem ampla, né? Foi uma excelente movimentação. Quanto a alvo, né, pessoal? Deu vários alvos, né, no dia de hoje. Né? Você pode pegar movimentos amplos aqui. Ó. Segundo, né, falta ainda, né, um pouco para esse terceiro aqui, que é um alvo mais macro. Tá? Mas ele chegou a pagar ó, alvos de movimentos amplos. Tá? Então aqui, um outro novo pivô, né? Um pivô um pouco menor e um pouco mais próximo. Né? Aí você está aqui na região de terceiro alvo. Tá? Projeção, né, dos fundos rompidos. Então aqui no 15 minutos, o que a gente tinha conversado para o dia de hoje era que gap de média, né, pode gerar lateralidade e que em fortes tendências, né, o mercado pode retomar, né, os comprados podem retomar a movimentação. A gente tinha aquelas premissas de movimentação de alta, a gente tinha a nova máxima do diário como possibilidade, a gente tinha a premissa, né, aqui do 60 de perna 2, né, dessa movimentação, que ele já tinha renovado a inflexão, então a gente tinha algumas premissas para o dia de hoje para pensar em compra. Mais um ponto, né, aqui só para a gente finalizar o dia, é que você não compra, né, de maneira aleatória. Você tenta encontrar algumas razões para que o mercado, né, te dê esse tipo de oportunidade. A primeira oportunidade do dia, né, pessoal, foi aqui nos 5 minutos, ó, nessa wedge, tá? Se você está pensando na premissa de uma perna 2 de alta, né, se você tem uma premissa de um tempo maior, te indicando que você tem uma potencial perna 2, uma demonstração de interesse, né, em uma wedge, né, com esse tipo de barra aqui, ele gera uma possibilidade de compra. Não é uma compra fácil, é uma compra difícil, é a segunda barra do dia, né, mas era onde você teria o menor stop,
né, você tenha boa rejeição ao edge e você tinha, né, se você tem algum tipo de premissa de alta. Se você não tem premissa nenhuma, aguarde mais barras, né? E aí você tem aqui até uma boa movimentação de alta. Aqui foi a primeira compra, tá, que eu fiz. A parcial foi aqui na nova máxima. E isso daqui é o primeiro alvo, tá, desse pivô aqui, ó. Tá, então aqui ele pagou só o primeiro alvo, né, que era um dos pontos que a gente tinha deixado. E a princípio, né, minha saída estava aqui no segundo alvo. Por quê? Porque eu tinha premissa de uma nova máxima, tá? O mercado fez? Não, não foi no meu tempo, é no tempo dele, né? E aí você tem que encerrar o trade e procurar outras razões para comprar, tá? A princípio, o que a gente havia conversado outro ponto, né? Primeiros toques da MM200. É a mesma situação que a gente está vendo lá no diário, só que aqui é os 5 minutos. O que o mercado fez lá no diário quando ele tocou a MM200? Ele acabou fazendo uma movimentação de duas pernas. Aqui é um pouco diferente, mas a lógica, né, disso é a mesma. A MM200, depois de um longo período sem que ele toque ela atua como um excelente ponto de suporte. Pelo menos um repique de alta ele gera. Né? Aqui, né, ele chega com muita pressão, só que ele deixa um fundo mais alto. E dentro da nossa movimentação intraday, né, nosso fundo macro, né, que era a nossa movimentação majoritária, não foi renovada. E aí aqui você tem uma H1, ele perde mínima, né, aqui. Você tem uma H2, ele perde mínima, aqui você tem uma H3. A partir da H3 a movimentação acabou andando muito, muito bem. E lá no 15 minutos né, acabou desenvolvendo como micro canal. Aqui você até vê mais correções, mas ainda assim é um canal bastante estreito. Ó. Você não vê mais do que duas barras corrigindo, uma barra corrigindo, tá? E boas barras, né? A gente já conversou sobre isso. Quando o mercado embala, né? Quando ele pega algum tipo de impulso, e as médias se realinham, né? Barras com gatilho saindo das médias acabam sendo, né, as melhores possibilidades de ingresso. Principalmente quando a barra não é muito grande, né, pessoal? Quando a barra é muito, muito grande, fica um pouco mais difícil porque você fica muito mais sujeito, né, a ter um pullback, tá? Mas aqui, né, depois dessa movimentação, teve bastantes oportunidades aqui, ó, de retorno a 9, outra barra com retorno a 9, né? Aqui mais um retorno a 9, aqui um fundo duplo na M20, né, um M2B, tá? Então, mais algumas oportunidades, né? Aqui foi horário de notícia, né? Que a gente já havia conversado ali para o pessoal não estar posicionado, né? Horário de notícia, quem opera bem é robô, né? A gente não tem esse tempo para estar lendo. E aí, né, você viu que se tornou tendência. E aí volta as mesmas regras, né? Para começar a descer isso daqui, vai ter que ter um gap de média. Sem gap de média, nem tentativa, né, de movimentação de queda há, tá? Só dessa parte aqui para cá, você já consegue observar que você tem mais que 20 barras sem tocar 20. Então você já tem aqui uma super tendência para virar, né, ao contrário isso daqui, né, para vir para uma excelente movimentação de baixo. Gap de média ainda vai ser um setup de compra para gerar o que? Lateralidade, tá? Sempre as mesmas ideias, né? Manter essas ideias do estudo do final do dia para ver, né, aquilo que pode te auxiliar no dia seguinte. Só mais um ponto, né, pessoal? Hoje, né, foi um dia amplo, um excelente dia de tendência. Amanhã não espere um excelente dia de tendência. Né? Não que a gente tente, a gente vai tentar prever o mercado, não. Mas hoje o mercado andou demais. E o mercado ele funciona entre contração e expansão da volatilidade. Isso daqui é uma ampla expansão da volatilidade. No geral, depois de um dia assim, a gente acaba tendo um doji, né? Uma barra interna aqui, né? Ou um doji aqui, onde desce um pouco, volta um pouco, tá? Até mesmo, né? Porque isso daqui é uma barra que tenta romper, né? Pode ser uma boa barra de tendência? Pode, né? Mas, no geral, após uma excelente barra de tendência, o que é mais comum? A gente tem um doji. Se tivesse isso daqui, ó, seria uma boa barra de continuidade, e aí você poderia projetar esses alvos aqui para cima. Sem isso daqui, né, é mais comum, né, o que é mais comum num rompimento, principalmente um rompimento ainda que ainda está longe ali do seu ponto de inflexão, talvez, né, a gente ter algum tipo de fechamento como isso daqui, né, um doji, né, se ele volta para dentro dessa região aqui, né, a gente não pode mais ler isso daqui como rompimento, e aí a gente vai acabar lendo isso daqui mais como possibilidade, né, de pullback, tá? Para quem sabe fechar esse gap, que também acaba ficando aberto aqui, beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal, que assim você auxilia aí mais pessoas, né, a receber, né, esse tipo de conteúdo. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.